Olá pessoas, hoje é o quinto vídeo da série sobre o Mapas do Significado. A última vez eu estava falando sobre o conhecido e o desconhecido, que são realidades permanentes do ser humano. O conhecido é onde a gente está quando as coisas são previsíveis, a gente sabe como agir, sabemos o que fazer. E o desconhecido é o oposto disso, é quando imprevistos acontecem e a gente perde a noção do que a gente deveria fazer. O desconhecido se manifesta quando a gente tem erros no nosso mapa do mundo, a gente tem algum erro na conceitualização do presente, do futuro objetivo que a gente quer ou de como que a gente vai chegar lá. E quando a gente tem alguma evidência de que esse mapa está errado, a gente está no desconhecido. Esses imprevistos podem ser grandes ou pequenos, e aí, se for um imprevisto pequeno, basta a gente alterar algum comportamento, a gente pode simplesmente continuar com o mesmo objetivo. Mas se for um imprevisto muito grande, talvez a gente tenha que reconceitualizar nosso objetivo, e isso é muito mais doloroso. E o Jordan Peterson ele fala que a gente se adaptou a essas duas realidades até um nível cerebral e biológico. Na história da evolução, a gente precisou se adaptar a essas duas realidades. Por um lado, a gente tem pensamentos, emoções e comportamentos que a gente tem quando a gente está no conhecido, e a gente também tem pensamentos, emoções e comportamentos que são inatos em resposta ao desconhecido. Eu também falei brevemente sobre o fato de que o conhecido costuma ser representado como a sociedade, o reino, o Estado. Isso é porque a cultura é simbolicamente vista como masculina. Não é homem ou mulher, é simbólico, é masculino, enquanto a natureza, em contrapartida, é feminina. A cultura ela é ao mesmo tempo tirânica e protetora. Ela é protetora porque a presença de outras pessoas que a gente pode confiar e a gente estar junto enquanto seres sociais, nos protege de estar na natureza sozinho e morrer para os animais, morrer de fome, porque a gente não tem outros primatas como nós para cooperar. Só que, por outro lado, para a gente viver em sociedade, a gente precisa de fazer sacrifícios pessoais. Então a gente não pode fazer simplesmente tudo que a gente quer o tempo todo. E, por outro lado, a natureza ela é criativa e destrutiva, justamente porque tudo vem dela e tudo volta para ela. Ela é a fonte de todas as coisas, mas também é o lugar para qual todas as coisas voltam. A gente pode pensar que, por um lado, que a natureza são árvores bonitas, passarinhos cantando, cachoeira, praia e acampar no meio do mato, isso é tudo maravilhoso. Só que, por outro lado, a natureza também é tsunamis, terremotos, dengue, malária, câncer. Então, ela tem lados positivos e ela tem lados negativos, assim como a sociedade. E tem ainda um terceiro elemento. O terceiro elemento é o principal de todos, que é a nossa capacidade de navegar entre o conhecido e o desconhecido. Porque somos nós que somos obrigados a enfrentar o desconhecido quando ele se manifesta. E isso é representado pelo herói mitológico. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o mito do herói. E isso é totalmente representado nos filmes de heróis que a gente tem hoje em dia. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas costuma-se ter uma estrutura padrão nesses filmes. Ou seja, está acontecendo alguma coisa tranquila, o mundo está normal, tudo beleza. A gente começa a ter pistas de que alguma coisa séria tá para acontecer. Depois o herói ele entra em contato com essa coisa séria que acontece. Então ele tem que lidar com uma série de problemas, de altos e baixos. Ele vai em toda uma aventura ao longo do filme para no final as coisas ficarem normais e tranquilas novamente, porque o herói foi e se sacrificou e se esforçou para fazer isso. Essa é a mitologia básica do herói. E quando a gente pensa naquela historinha que está na nossa cabeça, ou seja, a gente está no conhecido, a gente tem evidências que o conhecido é falho, a gente teve algum imprevisto sério, alguma coisa deu errado. Então, o papel do herói nesse caso seria enfrentar o desconhecido, ver o que aconteceu, o que a gente não sabe, que deveria saber, e integrar um novo conhecimento, ou seja, fazer uma nova historinha, só que dessa vez mais completa. E aí eu vou falar sobre o desconhecido um pouco mais extensivamente hoje, porque isso vai dar uma ótima conclusão prática para você aplicar na sua vida e, por outro lado, vai te permitir entender melhor essa teoria. Então, existem duas formas diferentes da gente lidar com o desconhecido. A gente pode tanto lidar com ele de forma responsável, direto, olhando no olho do desconhecido, e outra delas é tentar varrer a sujeira para debaixo do tapete. Só que a gente ignorar os problemas não faz com que eles desapareçam. Se a gente fica muito tempo ignorando inconvenientes, uma hora eles acabam se tornando catástrofes. E assim, isso é uma coisa absolutamente comum. Todo mundo, né, tem uma tendência de querer varrer a sujeira para debaixo do tapete, e isso é uma coisa muito natural, porque
às vezes demanda uma grande responsabilidade e um grande gasto de energia, então muitas vezes a gente simplesmente ignora os nossos problemas, mas isso não resolve eles. E aí eu vou contar uma história para você entender isso melhor. Imagina o seguinte, você recebeu um boleto de uma multa de trânsito que você estava dirigindo por excesso de velocidade. Só que você decide ignorar, porque um amigo seu já tinha ignorado e eles não foram atrás dele. E aí você decide ignorar a multa de trânsito, eu não vou pagar, eu acho que as autoridades vão acabar esquecendo também, então vai estar tudo certo. E ao mesmo tempo você está abrindo uma nova empresa. Então há 10 meses atrás você saiu do seu emprego, você tinha o sonho de abrir uma empresa sobre venda de equipamentos médicos. E aí você abriu essa empresa e investiu todo o seu dinheiro na empresa. Só que o tempo foi passando, você foi vendo que a indústria era mais complicada do que você esperava, e já tem 10 meses que você abriu a empresa e ainda não fez nenhuma venda. Aí é foda. Porra, como é que você vai continuar a empresa? Só que assim, de última hora, você encontrou um contato promissor, que talvez você consiga fechar uma venda. E assim, foi bem difícil de você conseguir arrumar um horário com a pessoa, porque ela já tem uma agenda muito cheia, já está indo viajar para o exterior, vai voltar só daqui 2 meses, então é hoje. Você conseguiu um horário de 30 minutos, você vai fazer a demonstração do seu produto, e ele é um médico famoso, e talvez se ele fechar a venda, você consiga manter a sua empresa e fazer ela deslanchar. Do caralho. Então, você pega o seu carro e vai até a reunião marcada com o cliente. E aí, no meio do caminho, tinha uma blitz. E, bom, você não sabia que a polícia pode apreender o seu carro se você tiver multas vencidas. E acabou que aconteceu isso com você. A polícia apreendeu o seu carro e acabou te segurando lá por 30 minutos se você não conseguiu chegar na reunião. O cliente foi embora, vazou, nem quer saber mais de você e você se fudeu. Então, uma coisa que era um boleto ignorado, ao longo do tempo se transformou em muito mais coisas do que isso. Agora você provavelmente vai perder sua empresa, você não tem mais dinheiro, você perdeu o cliente, você perdeu o seu carro, provavelmente você vai ter que mudar de casa, as pessoas vão te julgar porque o seu negócio deu errado. Um tanto de coisas ao mesmo tempo deu errado, e uma coisa que era meramente um boleto antes se tornou algo muito maior. Se tornou uma catástrofe na sua vida. E esse tipo de coisa acontece com frequência na vida das pessoas, né? Quantas vezes que você já não teve ciência de que alguma amizade não estava funcionando bem para você? Ou então algum relacionamento amoroso estava já capengando há algum tempo e você continuou ignorando os sinais de que aquilo não era bom. Ou então você vê pessoas que bebiam demais e, apesar de saberem que estavam bebendo demais, continuaram e acabaram adoecendo também. Então, é muito comum que as pessoas ignorem os problemas delas, só que esses problemas aumentem e acabem acometendo o futuro da pessoa. Porra, você ignorou uma coisa que você sabia que você poderia ter feito, mas decidiu voluntariamente não fazer. E isso é uma coisa horrível, porque imagina, você, nesse cenário, você, ignorou o boleto, seu carro foi apreendido, esse tanto de coisa aconteceu com você. A primeira coisa que passa na cabeça da pessoa é: puta merda, cara. Eu devia ter pagado a merda daquele boleto, que bosta que eu fiz, né? Tipo, a sua consciência vai te comer vivo. Você não vai conseguir lidar com o fato de que você mesmo causou essa situação pra você. E isso acontece não somente ao nível individual, né? A gente enfrenta muitos problemas que são coletivos também. Então imagina, a gente tem eleições, a gente tem, em nível internacional, aquecimento global, a gente tem muitos, vamos dizer que teve um aumento no número de moradores de rua de uma determinada cidade e ninguém está ligando para aquilo de verdade naquela cidade. Ou então que alguma irregularidade dentro de alguma empresa acabou sendo colocada de lado, deixando ser empurrada com a barriga e acabou deixando em uma barragem como a de Mariana ou de Brumadinho vazarem. Então você percebe como que problemas adiados se tornam problemas maiores. E tem uma frase de um filósofo chinês que chama Lao Tse, que é muito interessante, olha só. Se os problemas forem aceitos e resolvidos antes de aumentarem, eles podem ser até evitados antes que a confusão comece. Deste modo, será possível preservar a paz. E isso é muito interessante, porque a gente muitas vezes escolhe ignorar problemas na nossa vida porque é desconfortável, porque eu não estou afim de lidar com isso, eu já lido com muita coisa, eu já tenho muita coisa para fazer. Ou então a gente se engana,
isso não é nada, eu devo estar viajando na maionese. Sabe, a gente tem essa tendência de ignorar as coisas. Por isso que o mito do herói é uma coisa valiosa, é porque é uma coisa rara, é porque as pessoas não costumam fazer isso. Se todo mundo fizesse, não ia se tornar um mito, não ia se tornar uma coisa louvável que a gente vai até no cinema para ver os filmes de herói. Porque, pô, imagina, não tem nada de real naquilo. Não tem. A gente não aprende sobre o mundo físico, vendo Thor, por exemplo. A gente vai nos filmes da Marvel. A gente não aprende nada, de certa forma. Tipo, não existe Thanos, não existem aqueles super-heróis, não existem aqueles super-vilões. Mas mesmo assim, a gente vai lá assistir essas obras de ficção e parte da razão disso é para ver os comportamentos do herói. Que é a nossa cultura, a gente valoriza esse tipo de coisa. A gente aprende desde criança que existem formas certas e formas erradas de agir e que a gente admira certas pessoas, que o ideal, né, para os religiosos seria emular o comportamento de Jesus, porque Jesus tinha um comportamento exemplar. Ou então a gente vê os meninos, né? Vou ver o filme do Batman, do Homem-Aranha, porra, do caralho, quero ser igual a ele. A gente tem esse instinto de imitar desde criancinha. E tem uma coisa fundamental nisso, eu acho que é exatamente isso. A gente precisa enfrentar os problemas de forma responsável, encarar eles cara a cara e assumir a responsabilidade sobre eles. Então, beleza. Olha só, a gente tem a historinha na nossa cabeça, se a gente ignora problemas por tempo suficiente, chega um ponto em que ela pode colapsar. Mas o que significa? Deixa eu dar um exemplo. Lembra daquela história que eu estava contando no vídeo passado? Que você estava indo para uma reunião da empresa, você já estava super empolgado que você ia ser promovido, você já estava super confiante, já estava planejando até a comemoração que você ia fazer, a viagem para comemorar a sua promoção, você ia subir na hierarquia da empresa, você ia ganhar mais, as pessoas iam gostar mais de você, porra, ia ser do caralho. E aí vamos dizer que você fez aquela saída para o almoço, só que dessa vez deu tudo certo, você vai, chega na reunião, na hora certa, participa, faz o que você achava que deveria fazer. As pessoas até ficaram meio esquisitas assim, mas você assumiu que era por inveja, porque elas sabiam que você ia dar muito certo na empresa. E aí você volta para casa, vai dormir, até sonha, você até sonha com a promoção. Já acorda no outro dia, porra, é hoje é o dia. E aí você chega na empresa e sua chefe te chama para ir para a sala dela, e aí ela te fala que em vez de ser promovido, na verdade você vai ser demitido. Que você está sendo muito autoritário nas reuniões, que já tem 2 anos que você trabalha para a empresa e você não está atendendo às expectativas deles. Ou seja, porra, tudo que você estava pensando na sua cabeça foi por água abaixo. Você estava vivendo num mundo de completa ilusão. Isso foi provado para você agora, no mundo real. Então você não estava aonde você achava que estava. O futuro que você tinha na sua cabeça se mostrou agora impossível. E a rotina que você tinha para chegar nesse objetivo evaporou como fumaça. Ou seja, tudo que estava acontecendo na sua vida sumiu. E aí sua vida vai ser o quê? E a incerteza que você deve sentir. E a ansiedade, porra. E agora? Será que as pessoas vão me julgar? Eu já falei para tantas pessoas que eu estava indo bem, que eu ia ser promovido. E ainda tem um aluguel para pagar. E aí, porra, eu ainda tinha essa viagem marcada. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Ou seja, a vida que você levava simplesmente acabou. E aí você vai ser forçado a passar por um período de confusão e ansiedade até que você consiga reconstruir uma nova visão, uma nova história para você encenar no mundo. E isso acontece com todo mundo, né, gente? Tipo, quantas vezes que a gente já não quebrou a cara feio mesmo, a gente se decepcionou outras pessoas, mudanças sérias assim, né, como uma perda de emprego, o término de um relacionamento, de repente você acabou recebendo um diagnóstico de uma doença séria. Esse tipo de coisa tem o poder de mudar completamente a nossa vida. E é um momento extremamente desconfortável de passar. E aí, voltando a essa historinha da demissão, então qual que é o final da história? Vamos dizer então que passam 2 semanas e aí passa um pensamento na sua cabeça. Porra, mas eu nem gostava daquela empresa mesmo. Eu estava fazendo aquilo porque eu achava que as outras pessoas esperavam isso de mim. Eu não queria realmente trabalhar com aquilo. Porra, há muito tempo atrás eu queria mesmo era fazer outra coisa. E eu acho que eu devo correr atrás disso agora. Eu acho que eu precisava de tomar esse soco na cara antes tarde do que nunca. Então você começa a reconstruir uma nova visão para você, que isso começa a regular suas emoções de novo, você começa a entender melhor aonde você está, para onde você vai e
o que você deve fazer. E isso é sensacional, é isso que a gente precisa. Então, esse processo que a gente está na estabilidade, aí acontece alguma coisa, a gente cai num caos e depois a gente tem que recuperar uma nova estabilidade, isso é uma coisa absolutamente comum na vida de todo mundo passa por isso. E aí até no filme de herói a gente tem até quais são as ações corretas e incorretas da gente fazer, porque a gente tem os heróis e os vilões. E é útil saber disso porque é muito provável que todo mundo vá passar por isso novamente. Né? Não é só uma vez que a gente se decepciona, que a gente cai numa dessas na vida. Então é importante a gente estar preparado para quando elas aconteçam. Porque elas muito provavelmente vão acontecer. A gente às vezes gosta de entrar numa ilusão, né? Eu vou ficar confortável pelo resto da minha vida, eu vou ser só feliz, eu não vou ter nada muito grave acontecendo comigo, aquilo que já aconteceu no passado não vai acontecer de novo. Só que a gente não pode ser arrogante no nível de falar que isso nunca vai acontecer com a gente mais. A gente não sabe do futuro, o nosso conhecimento é necessariamente limitado. Então a gente precisa de abrir nossos olhos para que quando para quando isso aconteça, a gente possa se levantar mais rápido, a gente ter noção de que isso muito provavelmente vai acontecer, já é ótimo, é muito melhor do que você achar que nada vai acontecer e nada de errado vai te acometer. E isso te dá uma informação absolutamente importante você ter na sua cabeça. Imagina, você enfrentar os problemas imprevistos, inconvenientes que surgem no momento presente de forma voluntária pode prevenir que esse tipo de coisa aconteça no futuro. Então imagina, você está naquele emprego e aí você via a cara feia que as pessoas faziam para você de vez em quando. Você via que em alguns momentos os resultados que se apresentavam nas reuniões não eram tão satisfatórios assim, mas você ainda assim alimentava uma ilusão na sua cabeça de que estava tudo certo e que você ia conseguir aquilo que você imaginou. Então não é que isso vai deixar a gente imortal para problemas na nossa vida. É simplesmente que essa é a nossa melhor aposta. Olha, eu vou encarar a minha vida de forma responsável, vou me manter atento ao que está acontecendo e vou encarar os problemas que surgirem de forma direta, porque eu sei que isso vai diminuir a chance deles se acumularem debaixo do tapete e daqui a pouco aparecer um problemão para mim, eu me fuder, eu ter consciência de que eu poderia ter feito algo diferente e não ter feito. Porra, esse lugar é horrível. A gente tem também, no Jordan Peterson, ele fala nas aulas dele que tem um pessoal que vai pra guerra e esse pessoal tem uma conceitualização do mundo e aí, por conta das coisas que eles experienciam lá, que os outros fazem, que eles mesmos fazem, eles entram num transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, a visão que eles tinham, a história que eles tinham no mundo foi tão quebrada, que a própria habilidade deles de formularem uma nova história e de conseguirem se conduzir de forma saudável no mundo novamente foi quebrada. E a gente não quer que isso aconteça com a gente. Porra, é importante que a gente se prepare para os problemas sérios que a vida tem. A gente não pode se iludir achando que eles não vão acontecer, ignorar achando que aquilo que acontece com os outros não vai acontecer com a gente. E aí a gente já tem um spoiler da moralidade universal, que é o quê? Uma das coisas que a gente não deve fazer é ignorar problemas, deixar eles de lado e fingir que eles não existem. Então isso é uma coisa muito útil de se saber. Espero que vocês consigam tirar reflexões interessantes sobre isso para vocês também. Obrigado por me assistir até aqui. Se você gostou, clica no gostei. Se você tem alguma coisa para dizer sobre isso, comenta aqui embaixo. Se você conhece alguém que gostaria de ver esse vídeo, manda para a pessoa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.